Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas eu acho que a leitura já nos ajudará bastante. Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 21. Efésios, capítulo 5 e o versículo 1 ao 21. Os irmãos acharam? Digam amém. A palavra de Deus nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem porvozes, nem chocarrizes, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ainda como filho, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e em verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizer, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo condena. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Suportai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós já cantamos nessa noite, nós já ofertamos, nós oramos e acabamos de ler a Tua Santa Palavra, e nós cremos que esta palavra ela é santa, nós cremos que esta palavra ela não perde o valor, ainda que tudo se mude ao seu redor. E nós pedimos a Ti, fala conosco nessa hora, fala com quem está aqui no templo, fala com aquele que está em casa, e que nós possamos nessa noite, mais uma vez, render louvores ao Teu nome, e fazer uso da Tua palavra, para conduzir a nossa alma à Tua presença. Fica conosco, que o Teu Espírito Santo fale e nos convença, para que nós possamos ir embora cheios de certezas celestiais, para a glória do Teu Filho amado Jesus. Eu te peço e eu te agradeço. Amém, Senhor. Tome seu assento, meus irmãos. Nós estamos nesse segundo culto do ano. Isso para nós é um privilégio, poder estar juntos no segundo culto do ano. Eu sempre costumo dizer que até o dia 10 dá para dizer Feliz Ano Novo, né? Até dia 10 ainda está tudo se encaixando. Então, Feliz Ano Novo para quem eu não vi ainda.
Um abraço para vocês, que o ano de vocês seja maravilhoso e que vocês possam, eu creio nisso, irmãos, que todos os irmãos fizeram projetos. Eu creio que todos fizeram com fé, orando e entendendo que quando se faz um projeto, nós temos que lembrar da execução. Quando alguém diz, eu quero ser engenheiro, a primeira coisa que ele tem que saber é que ele vai ter que estudar engenharia. Não adianta falar e não fazer. E eu creio que nós, nessa noite, temos mais uma oportunidade de lermos e de vivermos tudo que Deus tem para nós nessa noite, e saber que nós temos vivido os dias, você que acompanha jornal, rede social, e são dias que as informações vêm com um único objetivo: colocar medo, tristeza. Poucas são as notícias que vêm para te alegrar. Às vezes você escuta uma pequena notícia e alguém diz, parece, e vem outro e diz, não, era mentira. E nós vivemos esse tempo, e infelizmente, por causa dessa propagação de mentiras, muitos cristãos, e eu quero hoje, nessa noite, falar com cristão, eu quero falar com quem já é crente, com quem já diz, eu creio, porque quem não é crente, só vai querer ser crente, se vê na minha e na sua vida uma diferença. Quem ainda não aceitou Jesus, só tem uma forma dele conhecer Jesus, é através de mim e de você. Quem ainda não conhece a Jesus, entenda isso, só tem como conhecer Cristo através da minha vida e da sua vida. E eu quero nessa noite falar com os irmãos sobre isso, porque muitos estão se matando. Ontem eu recebi um pedido de oração do Brasil, uma jovem de 16 anos, está em depressão total. O médico que lhe a trata disse, procurem outro por favor, porque eu não consigo ajudar. E ela tem 16 anos. Nós estamos recebendo essas notícias e não choramos mais. Nós falamos, é mais um. É como ver alguém dormindo na rua em pleno inverno. Ninguém chora. Pelo contrário, passamos um pouco longe. Às vezes até achamos ruim, porque está impedindo de passar e de transitar pela calçada. Nós estamos ficando insensíveis aos problemas que estão nos circundando. Nós estamos cada um por si. Se eu estou bem, não me importo com o meu irmão. Se eu estou bem, cada um por si. E quando eu vejo alguém mal, como eu não quero ajudar, eu dou os motivos porque ele está mal. Ele está mal por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas o Senhor, Ele tem algo melhor para nós. O Senhor tem algo mais forte, mais intenso do que essa coisa morta que está vivendo e se transformando a igreja de Jesus. Nós vivemos um cristianismo que assusta, onde pessoas conseguem entrar no culto e acaba o culto e você pergunta, o que pregou? Eu disse, eu não sei o que pregou não. Você não sabe o que leu? Não, não sei o que eu li não. Nós temos prioridade para tudo. Nós vamos para uma entrevista de emprego, nós desligamos o celular. Nós vamos para o trabalho, nós desligamos o celular. Nós entramos na igreja e nós não desligamos nada. Mas Deus quer algo melhor de nós. Deus quer um comportamento diferente de nós. E eu queria falar com os irmãos nessa noite sobre quais são as nossas obrigações como cristão. Qual é o nosso estilo de vida como cristão? Abra um texto bíblico que eu quero ler com você. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 2, e o versículo de número 1. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus, capítulo de número 2. Eu quero ler com os irmãos os versículos 1, 2 e também o 3. Acho que vai nos ajudar. Os irmãos acharam? Olha o que diz o escritor: portanto, convém atentar
com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmadas pelos que ouviram? O escritor diz o seguinte: portanto, convém que a gente comece a ficar mais atento ao que nós já temos escutado. Convém a gente prestar atenção para que não aconteça uma coisa. Olha o que o escritor vai dizer: para que em tempo algum nós venhamos a nos desviar. Nenhum de nós aqui está isento de se desviar do caminho do Senhor. Nenhum de nós podemos dizer: eu não queria me desviar. Mas nós podemos todos os dias ficar atento ao que nós ouvimos. Nós podemos ficar atento e saber que Deus vai cumprir a sua justiça, que a salvação, meus irmãos, está disponível a todo aquele que crê. Qualquer pessoa neste mundo hoje, ela tem essa salvação disponível para ele. Mas o problema é que a igreja que deveria pregar a esperança, a igreja que deveria pregar o arrependimento de pecado, a igreja que tinha que pregar a humildade entre os irmãos, a igreja que tinha que pregar o desapego financeiro, a igreja tem dado ênfase a tudo que é material. A igreja tem dado ênfase ao bom emprego, à boa roupa, ao bom carro, à boa casa. Não que isso não seja uma coisa boa, e não que isso também não seja uma vontade de Deus para nós. Porque quando lemos a Bíblia, Deus diz que nós temos sim como viver o melhor dessa terra. Mas esse não é o foco, essa não é a meta. E por essa razão, nós temos encontrado hoje cristãos que brincam com Deus, que zombam de Deus. Lembre-se que nessa noite eu falei que eu quero pregar para cristãos. Paulo, quando escreveu, ele não escrevia para quem não era cristão, ele estava escrevendo para os irmãos que já viviam uma vida cristã. E o texto de Hebreus diz: olha, vocês que já ouviram a palavra, vocês que já são cristãos, comecem a ter o ouvido mais atento àquilo que vocês estão ouvindo. Existem jovens e pessoas que sabem o nome de um time de futebol inteiro, o titular e o reserva. Aí você pergunta: quem são os 12 discípulos? Tinha 12? Uma vez eu disse: não, teve 13. O irmão ficou doido, falou: não, você está mentindo. Eu falei: não, teve 13. Não, isso é mentira, isso é mentira. Não, teve 13. Judas morreu e Matias depois sumiu no lugar dele. Eu falei: é verdade, não me lembrava dele não. Porque nós não estamos interessados. Essa notícia de se pregar santidade, essa questão de se pregar leitura bíblica, irmãos, culto de oração, esse negócio de se pregar que você precisa cultuar para viver uma vida de igreja, isso parece que não agrada mais a gente. A gente fala: não, eu queria um carro essa noite eu queria um bom emprego, essa noite eu queria sair dos meus problemas financeiros. Mas a palavra, ela nos instrui, e nós precisamos nessa noite abrir o nosso coração, para que a gente possa, em nome de Jesus, ter uma vida melhor, mas não material. Se você for ver, a maioria das pessoas que procuram igrejas hoje, elas não procuram perguntando: como é que eu faço para me arrepender dos pecados? A maioria das pessoas que procuram uma igreja hoje, elas não procuram para dizer: eu estou vindo aqui porque eu quero ter uma vida em santidade, eu não quero mais ser um homem pecador, eu não quero mais ser uma mulher pecadora. Muitos procuram a igreja dizendo: eu queria arrumar um emprego, então eu vim aqui, fiquei sabendo que Deus abençoa.
eu queria aquilo, e tudo por coisas sentimentais e pessoais e materiais. Mas nós temos que entender que quando nós estamos aqui, nós viemos para buscar algo que é muito mais valioso do que ouro e do que prata. Quando Pedro sobe ao monte, ao templo, para orar, ele e João, ele olha para aquele homem que estava há 40 anos, e ele vai dizer: eu não tenho ouro e eu não tenho prata. E eu gosto quando ele diz: mas o que eu tenho, ele bateu no peito e falou: eu tenho, eu vou te dar. Eu fico pensando aquele homem falando: agora vai vir coisa boa. Ele olha para ele e diz: em nome de Jesus Cristo Santo, levanta e anda. E se você perceber, a Bíblia diz que ele estende a mão. Sabe o que é isso? Não, eu tenho fé, vem cá. Hoje a gente tem ouro e tem prata, mas não pode mandar ninguém levantar. Hoje a gente tem ouro e tem prata, mas não consegue olhar um no olho do outro. Hoje a gente tem ouro e tem prata, mas nós não para falar com Deus. Hoje nós tem ouro e tem prata, mas não dobra o joelho e sente o Espírito Santo falando. Aí tudo fica por conta de Deus. Era a vontade de Deus, 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 era a vontade de Deus. Como se Deus não tivesse dado para nós o poder de orar e o milagre acontecer. Mas nós estamos vivendo um evangelho assim, onde cristãos estão brincando com Deus, onde cristãos zombam de Deus quando fazem tudo que Ele não quer, onde cristãos aceitam as propostas do diabo, igual Eva, onde cristãos estão flertando com as coisas do diabo, onde cristãos ficam passeando com o diabo e achando bonito. E muitos dizem: não vamos ser radical. E nunca Jesus ensinou a ser radical com pessoas, mas Ele ensinou a ser radical contra o pecado. E o primeiro ato de radicalização que eu tenho que ter é comigo, não é com meu irmão. Eu que não tenho que pecar. Quando eu conseguir, eu olho para o meu irmão para tentá-lo ajudar. Se não for para ajudar, eu fico quieto. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto com você. Nós temos vivido isso dentro da igreja hoje. Nós temos vivido essa... Abra sua Bíblia comigo, Romanos 13, 11. Romanos capítulo 13 e o versículo 11. Nós temos vivido, meus irmãos, um tempo que um culto é trocado por um filme que está no streaming. Tem cristão trocando culto por filme que está lá na Netflix, que não sai não. Mas como ele começou a assistir às 4, deu o horário do culto. O filme está tão interessante. Ele podia dar pausa, ele podia vir para o culto, voltar, mas ele está tão longe que ele acha que vir para o culto não vai mudar nada. É só mais um culto. Se eu não for, não faz diferença nenhuma na minha vida. É preciso nessa noite a gente pedir a Deus que nos ajude. Abriu? Olha o que Paulo diz aos irmãos de Roma: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé. Paulo diz para os irmãos: está na hora da gente acordar, irmãos. Está na hora da gente dobrar o joelho para falar com Deus e falar com Deus. Está na hora da gente pôr o joelho no chão e falar: Senhor, eu vim falar contigo. Está na hora de parar para ler a palavra de Deus e falar: fala comigo. Está na hora de acordar. Sabe o que é acordar do sono? Sabe o que é sono? Quando você está com sono, você não está vendo nada. Quando você está com sono, a hora passa mais rápido. Você dorme 5 horas e fala: já acabou? Mas acordado, trabalhando, às vezes aquelas 5 horas demora tanto, você está cansado, quer ir embora. E Paulo está falando para os irmãos: está na hora da gente despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto hoje do que do dia que aceitamos a Cristo. Mas parece que isso entra e ninguém liga. Nós lemos esse versículo e esse alerta,
E mesmo assim, tem gente que diz, sou crente, mas não vou em igreja nenhuma não. Tem gente que diz, não, uma vez por mês está bom ir na igreja, para que ir muito? Não, esse negócio de ficar indo na igreja todo culto, isso é coisa de... é pastor que quer dinheiro. Parece que não estamos entendendo. Você vai entender o que eu estou falando agora. Quantas vezes você come por dia? Coma só uma vez. A sua carne não aguenta. Você acaba de comer, o seu corpo fala, cadê a sobremesa? Aí você come a sobremesa e fala, amanhã vamos fazer aquilo? Não é assim? Eu estou cheio hoje, mas amanhã vamos fazer aquilo lá. E o nosso espírito, meus irmãos, ele precisa ser alimentado. E se você não alimentar ele não consegue fazer o que ele tem que fazer. É por isso que nós estamos vivendo essa tão triste realidade do cristianismo. Pessoas procurando, irmãos, de ontem para hoje, foram tantas ligações difíceis de escutar. Pessoas gritando. E eu falo para Deus, Senhor, eu estou longe, como é que eu vou ajudar? E eu tenho que orar. Pessoas que às vezes precisavam de um crente do lado, só para falar, continua, vou ler a Bíblia com você. Não, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar. Aí nós temos que fazer isso por telefone, porque os de perto já estão tão duro que só conseguem condenar. Os de perto não conseguem mais ajudar. Os de perto estão mais preocupados em discutir as páginas de Facebook, os status. Você viu o status, você viu a foto, você viu não sei o que. Mas está na hora da gente acordar. Está na hora de acordar do sono e falar, pera um pouquinho, meu irmão, eu sei que nós temos que conquistar, o pastor mandou fazer projetos, né? Mas eu sei que em primeiro lugar está isso aqui, ó. Jesus está voltando. Calma um pouquinho, que eu tenho que garantir primeiro isso aqui. Se eu não tiver o céu garantido, não adianta ter pão garantido. Mas o cristianismo está perdendo a essência, e nós não podemos deixar. Você que está aqui, você que está em casa, acorde. O texto diz, está na hora de acordar. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler um texto, porque o texto que nós vamos entrar, eu estou só trazendo os irmãos para a gente entrar no texto de Efésios. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5 e o versículo 14. Nós como cristãos, nós somos pessoas que devemos entender o nosso papel. Nós não fomos chamados para ser a escória, nós não fomos chamados para ser as piores pessoas do mundo. Nós somos chamados para ser a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Isso é uma certeza. Para nós que moramos em Torino, os irmãos vão ter que ir. A minha esposa fala, você sempre fala isso. Aonde a gente está andando, a gente vê a Superga. Qualquer lugar que você está andando, você olha, está lá a Superga, lá, bonito. Por quê? Porque ela está num alto monte. E Jesus disse que nós somos assim. E aí eu pergunto, cadê? Se tem hora que você procura um crente para pelo menos orar com você, você não acha. Você tem que perguntar hoje para a pessoa se é crente, porque as atitudes, o jeito, a forma, não dá para entender se é crente ou não. Mas um dia, falaram, um homem ali falou um negócio assim, assim. Aí o rei falou, como é que ele estava vestido? Aí falou, estava com uma pele, estava com um cinturão. Aí ele falou, Elias, estamos fritos agora, porque se é aquele lá, aquele é homem de Deus. Eu não estou aqui colocando o cristianismo dentro de um par de roupa, entenda o que eu estou falando. Eu estou falando para você que o cristianismo hoje, ele não é mais visto. Precisa perguntar, precisa fazer investigação. Mas Jesus vai dizer, não, o cristianismo real, ele é que nem uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como esconder o verdadeiro cristão, não tem como. E sabe o que Paulo vai dizer para mim e para você? Abre aí sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, que é isso que a gente deveria começar a pensar um pouco nessa noite. Nós estamos falando do estilo de vida cristão,
que alguém pode dizer assim, não combina comigo, mas o estilo de vida cristão, a Bíblia deixa claro como ele é. E olha o que Paulo vai nos dizer: portanto, quer comais, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 ao 33, meus irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 31 em diante. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portai-vos, se comportai de modo que não deis escândalos, nem a judeus, nem a gregos, e nem a igreja de Cristo. Quantos hoje diz, cada um cuida da sua vida, não tem nada a ver não olha para mim não. Meu irmão, você é exemplo. Você é exemplo quando está comendo, você é exemplo quando está bebendo. O que você bebe honra a Deus, o que você come honra a Deus. E ele faz, e tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. O que eu faço, alguém pode olhar e falar assim, glorificado seja Deus pelo que você fez. Olha rapaz, glorificado seja Deus pela tua atitude. Será que meu patrão, quando vê eu trabalhando, fala, glorificado seja Deus por ter um funcionário como você? A gente às vezes pensa que perde sendo de Deus, mas não perde. E ele termina dizendo o seguinte: como também convém em tudo, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Olha aqui a preocupação do verdadeiro cristão. Eu preciso me comportar de tal forma, porque eu preciso que meu irmão seja salvo, olhando para mim. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está ensinando. É por isso que ele diz, quer coma, quer beba, ou quer que você faça qualquer outra coisa, tá, como você anda, como você canta, como você respira, como você se veste, como você conversa, como você trata a pessoa menor, a maior, tudo está englobado aqui. Ele fala, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, e não dê escândalo. E ele usa, eu não vou falar disso aqui, senão vou perder tempo, mas ele usa 3 classes, judeu, grego e a igreja. A igreja tem valor, meus irmãos. Tome cuidado com aqueles que estão desprezando a igreja, pessoas que dizem, esse negócio de igreja é só, né? Cuidado com o que você tem falado da igreja. Homens erram, mas a igreja, Jesus disse, a minha igreja, a porta do inferno não vai prevalecer sobre ela. É preciso nessa noite eu e você atentar ao que estamos lendo. E Paulo vai dizer o seguinte, sabe por que eu faço isso? Eu não agrado a mim mesmo, e não é porque eu não poderia, mas é porque eu quero que algum se salve olhando a minha pessoa. Você poderia dar aquela resposta ignorante para aquela pessoa, mas você, para que ela seja salva, você diz, tá bom, Deus te abençoe, vai com Deus. Você poderia falar para o seu patrão que você ia enrolar ele, mas você, orando para que ele aceite Jesus, você age corretamente. Quantos cristãos não estão vivendo mais corretamente? Então nós vamos falar nessa noite sobre isso, que nós como cristãos, algumas qualidades nós devemos ter. E aí eu quero que você volte em Efésios capítulo 5, onde nós já fizemos a leitura inteira. Nós vamos dividir aqui em alguns pontos, para que a gente possa falar desse estilo de vida cristão. E eu quero que você venha ali no primeiro e no segundo versículo, onde o texto bíblico vai nos dizer, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A primeira coisa que nós temos que ter, que nós lendo esse texto nós entendemos, o nosso modelo é Cristo. O nosso modelo não é a igreja X, a igreja Y, o nosso modelo é Deus.
O nosso modelo não é o artista, não é o cantor, não é o pregador. O nosso modelo é Deus. Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo amanhã. Por isso Ele é o nosso modelo. Ah, mas eu vi uma nova moda. Veja se essa moda está de acordo com o teu Deus. Todo cristão que não tem Deus como sua base, ele não consegue estar fiel. Mas eu e você, Paulo dizendo aos irmãos, ele diz: olha, sede pois imitadores. Nunca quem imita é igual, porque não tem como ser igual a Cristo. Mas imitar te faz parecer com Ele. Eu vejo tanta gente imitando tanta gente. Tem pregador que imita pregador. Tem gente que imita a voz de gente. Tem gente que imita pessoas. Vocês veem os jogadores de futebol, o poder que eles têm nas crianças. Faz um corte de cabelo horrível, a criança vai lá e... Vocês lembram de um jogador brasileiro, Ronaldo, na Copa do Mundo? Ele fez um bonezinho. No outro dia, todo o Brasil com aquele negocinho na cabeça. Eu falei: Jesus. E não ligava de estar feio, não. Portanto que ele se pareceu com Ronaldo. E nós deveríamos ter mais vontade de se parecer com Deus. Nós deveríamos ter mais vontade de falar, alguém olhar e falar assim: pareceu Jesus, olha. Mas essa igreja não tem mais prazer em parecer com Jesus. Sabe o que ele disse para nós? Abra sua Bíblia aí. João, capítulo 13, o versículo de número 15. Olha o que Jesus vai dizer para os seus discípulos. Jesus está ali lavando os pés dos discípulos. E Jesus diz uma coisa para eles. Capítulo 13 e o versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, vós façais também. Nós não queremos fazer isso mais. Nós queremos ser sempre melhor que alguém. E Jesus diz: eu deixei o exemplo. Sabe o que é exemplo? Ele fez primeiro. Ele ouviu o que não precisava ouvir. Ele se calou quando não precisava se calar. Ele sofreu quando não precisava sofrer, para que você fosse salvo, para que eu fosse salvo. E o que a gente faz para alguém ser salvo? E o que a gente faz para alguém ver Cristo em nós? O nosso modelo é Jesus. Hoje nós temos o problema dos crentes nominal. Crente que não frequenta igreja, crente que não ajuda em nada na igreja, crente que não faz nada. Ele vem uma vez ou outra, entra, sai correndo, não pergunta se a igreja precisa. Ele bebe a água gelada, mas não vê se precisa comprar água gelada. Ele vê o ar-condicionado funcionando, mas ele não pergunta como funciona o ar-condicionado. Ele entra e sai e diz: eu sou cristão. Mas para ser cristão tem uma característica, e eu quero ler com você ela. Abra sua Bíblia aí, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Foi a primeira vez que alguém disse cristão. A Bíblia fez questão de registrar, para que a gente aprenda o que é ser cristão. Não é carregar uma Bíblia, não é ser um dizimista, não é vir ao culto. Olha o que vai dizer o texto bíblico de Atos capítulo 11 e o versículo de número 26. Os apóstolos estavam pregando em Antioquia, e o texto diz: e sucedeu que, depois de 1 ano se reunindo naquela igreja e ensinando muita gente, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Sabe por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles ficaram 1 ano se reunindo como igreja, ensinando a palavra de Deus, e alguém olhou para ele e falou assim:
se parece com Jesus. Eles falam que nem Jesus. Eles amam que nem Jesus. Eles oram que nem Jesus. Eles perdoam que nem Jesus. Eles consolam que nem Jesus. Eles pregam que nem Jesus. Eles amam a Deus como Jesus. E alguém falou: eles são cristãos. Eles parecem-se com Cristo. Irmão, se você e eu quiser ser cristão, a primeira coisa que nós temos que entender é que há sim algo a fazer. Paulo, escrevendo a Romanos 12, diz: olha, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Eu vou apresentar meu corpo? Nada, o corpo é meu, faço o que eu quero, a hora que eu quero, ninguém manda em mim. Mas existe uma ação nossa quando somos cristãos. Se eu e você quer ser cristão, a primeira coisa que temos que ter no nosso estilo de vida é se parecer com Cristo. Quem não tem essa ambição vai ter muita dificuldade de ser um cristão aplaudido, não pelas belezas. Irmãos, ninguém aplaude um cristão quando ele está de carro novo. Ninguém aplaude um cristão quando ele está de casa nova. Um cristão é aplaudido quando ele está numa fogueira queimando e ele não nega Jesus. Um cristão é aplaudido quando ele não tem o que comer, quando ele não tem o que vestir, mas ele vem para o culto, dobra o joelho e diz: tu és o meu Senhor. Só que essa igreja não tem mais, parece. As pessoas perdem o desejo de adorar a Deus porque perdeu o emprego. As pessoas perdem o desejo de adorar a Deus porque não conseguiu fazer a viagem dos sonhos. Mas ainda há um povo que tenta ser igual a Cristo. Ainda há um povo dizendo: eu preciso se parecer com Jesus. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Uma segunda característica que deve ter na nossa vida como cristãos, além de ter Deus como nosso modelo, nós precisamos viver esses dias como herdeiros de Deus, do reino de Deus. Você sabe como um herdeiro vive? Um herdeiro pequeno. Como ele já sabe que ele é um herdeiro do reino, ele desde pequenininho, ele é instruído a falar várias línguas. O herdeiro do trono, ele mesmo pequeno, ele é treinado na guerra, porque ele está sendo preparado para assumir o reino. E nós estamos vivendo como se não estivéssemos a caminho do reino. Mas Paulo vai dizer algo aqui. No versículo 3, Paulo vai dizer: mas a prostituição e toda impureza ou avareza, isso é terrível. Glória a Deus. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Ele está dizendo o seguinte: que dentro de vocês nem isso seja nomeado, porque isso convém a quem? A santo. Quem não é santo não quer saber disso. Avareza, não, eu amo mais dinheiro. Que eu vou para o culto? Nada, rapaz, está uma alta temporada de trabalho, eu preciso de dinheiro, o culto está lá, depois a gente vai. Alguns são atrevidos e dizem: quando a gente chegar com o dízimo, o pastor esquece tudo. Cuidado, que o pastor pode esquecer, mas lá no céu tem um Deus te vendo todo dia. Eu vou me consagrar, mas isso é tudo história. Olha o que diz o texto: isso não se nomeia entre vocês. O que nós estamos fazendo como igreja? O nosso estilo de vida tem essa preocupação? Espera aí, eu sou cidadão do reino. Espera aí, eu sou valoroso, rapaz, eu não vou ficar em qualquer lugar não. Sabe o que uma pessoa faz quando ela quer fazer regime? Ela chega num lugar, tem todas as comidas que ela mais gosta, mas ela resiste, e ela come o seu alfacezinho. E alguém diz: como é que você pode suportar? E ela fala que o desejo de emagrecer é maior do que o desejo de comer.
Quando você tem o desejo de agradar a Deus maior do que o desejo de pecar, você consegue ser fortalecido. Quando você entende quem você é, você consegue dizer não aos pratos e os banquetes de Satanás. E Paulo parece que está escrevendo para nós hoje, quando ele diz: olha, nem torpeza, nem por vós, nem chocarris, que não convém, antes ações de graça. Irmãos, sabe o que é ação de graça? É a alegria de crente, crente alegre. Eu não sei se, eu não sou saudosismo, sabe? Eu não fico falando na igreja, porque a culpa é nossa, não é da igreja, a culpa é dos crentes, é dos pastores. Deus não muda. Deus não muda. E você não pense que uma geração se acaba de um dia para a noite. A Bíblia vai dizer que quando Josué morre, levantou uma geração que não conhecia Deus, e eles faziam tudo o que não prestava. E nós temos que orar pelos nossos filhos, para que eles sejam crentes, porque nós fomos crescidos com os pais indo para a igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e hoje nós não achamos que precisa ir todo dia. Agora você pensa os filhos nossos que só vão 3 vezes, às vezes nem vão. Pensem nisso nessa noite. Aos poucos vai tirando o peso da santidade que tem estar no culto. Aos poucos vai tirando o peso da santidade que tem a leitura da palavra de Deus. Aos poucos os pais não agem mais para que os filhos vejam nele Deus. E não pense que os filhos são bobos. Eles vão vendo. Papai disse que isso é pecado. Quando ele crescer, que ele lê a Bíblia, ele fala: mas isso aqui também é pecado, e papai faz. Nós precisamos nessa noite entender que nós somos cidadãos do reino. Nosso dia a dia tem que mostrar que a gente não é do reino. Antigamente, quando era no tempo dos reis, das rainhas, existia um emblema, não é isso? Todos andavam com aquela bandeira na frente. Os cavalos iam com o brasão. Aquilo ali dizia que eles eram do reino tal. E as roupas, elas eram exclusivas, para que todo mundo olhasse e falasse: aquele lá é do reino do norte, aquele é do reino do sul, aquele lá é francês, aquele é italiano, aquele é brasileiro. Nós como cristãos, nós teríamos que chegar num lugar e alguém falar: isso aí só pode ser cristão. E eu não digo por causa da roupa, eu digo por causa da essência do Espírito em você. O seu jeito de olhar, o seu jeito de cumprimentar, o seu jeito de falar. E Paulo diz: que essas coisas não se nomeiem entre vocês. E ele vai dizer uma coisa no versículo 5: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, escuta isso aqui, irmãos, escuta o que está dizendo. E você olha a geração, e você olha hoje que tem igreja que o pastor diz: não, meu filho, pode fazer lá na sua casa com seu namorado, é melhor estar em casa do que estar na rua. Deus vai prestar conta com muito pastor. Olha o que está dizendo: porque bem sabei isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. E a gente ri, irmãos. É por isso que eu falo, está difícil, porque a gente vê alguém indo para o pecado, em vez da gente orar, a gente fala mal dele. A gente vê alguém se desviando, em vez de orar, a gente fala: mais tarde. A gente tem que voltar a ser uma igreja que ora. Nós não salvamos ninguém, mas nós podemos orar por alguém. Precisamos ter no nosso dia a dia um comportamento de quem é do reino, porque quem faz essas coisas não tem como entrar no reino. Aí hoje você está cheio de cristão que é fornicador, cristão que é avarento. Vai dar oferta? Misericórdia, já começou esses pastores. Tem gente que na hora da oferta sai do culto, para falar: ixi, esqueci, não dei porque estava fora. De tanto amor ao dinheiro que tem. Mas eles são cristãos, mas são cristãos da terra e não cristãos do reino. E eu e você tem que viver como cristão do reino, porque isso aqui vai acabar, mas o reino continua. É preciso abrir os olhos nessa noite. Olha o que vai dizer o texto. Vamos continuar a nossa leitura? Salmo 1, abre aí. Esse texto que todo mundo vai falar assim: para que ler isso, gente?
Isso aí é mais conhecido do que nota de R$1. No Brasil falava isso, porque todo mundo tinha nota de R$1. Eu não sei se você já viu, tem texto que a gente fala que vai ler, alguém fala, ixi, de novo esse texto, como se não fosse palavra de Deus. Olha o que vai dizer o texto: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor. Nessa lei ele medita de dia, ele medita de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz, prospera. Será que nós estamos vivendo dessa forma? Será que nós estamos falando, peraí, eu tenho que mudar minha vida, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso lutar contra isso? E Paulo diz, irmãos, isso não pode nem ter nomeado entre vocês. Mas é preciso também saber outra coisa. Paulo vai dizer que nós temos que ser como filhos da luz. Abra sua Bíblia em Efésios 5, 6. Vamos ler um pouco mais. Olha o que Paulo vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. É engraçado que ninguém lê isso às vezes. A ira de Deus no Novo Testamento. A ira de Deus no Novo Testamento. Sobre quem? Sobre os que praticam fornicação, avareza, sobre aqueles que ignoram Deus. E o texto dá um conselho: não sejam seus companheiros. E às vezes nós temos uma igreja e nós vamos conversar nossas particularidades com alguém que não crê em Deus. Às vezes nós temos os nossos problemas e nós vamos no psicólogo que não crê em Deus. Aí o psicólogo diz: você precisa se achar. Eu conheço uma pessoa que hoje, atualmente, não é mais homem, porque alguém disse para ele que o que ele tinha era um aprisionamento do ser que ele era. Tome cuidado com quem você pede conselho. Tome cuidado com quem você quer estar assim, ó. Tome cuidado com quem você anda, porque se ele estiver andando no caminho de perdição, você vai também estar andando no caminho de perdição. E Paulo continua dizendo o seguinte: porque noutro tempo você era treva, outro tempo, mas agora vocês são luz. Então andem como filho da luz. Meu Deus, que texto que nos mexe a alma. Vocês eram trevas realmente, vocês não prestavam, vocês não tinham gozo, mas agora vocês são filhos da luz, vocês andam como luz neste mundo, e aonde a luz chega, Paulo vai dizer o seguinte: aonde a luz chega, ela mostra tudo. Você encontrou alguém em depressão, quando você chega ela vê o caminho para sair da depressão. Você vê um casal querendo se separar, quando você chega eles vê o caminho da reconciliação. Você encontra um jovem querendo viver os prazeres da vida, quando ele te encontra ele vê que a vida é muito mais do que os prazeres da vida. Nós somos a luz desse mundo, mas nós não queremos mais isso. Mas na vida do cristão, no seu dia a dia, isso tem que ser uma realidade. E Paulo vai dizer algo aqui: e não comuniqueis com as obras olha lá, frutuosas das trevas, mas antes condenai. Já percebeu que nós hoje queremos ficar em cima do muro? Não vou falar nada não. Eu não vou falar nada. Lembram da história que eu falei do muro? O cidadão em cima do muro, e os cristãos diziam: vem para Cristo, vem para Cristo, vem para Cristo. E a parte de Satanás, ninguém nem ligava para ele. Um dia ele ficou incomodado e falou: ô Satanás, por que vocês não me chamam? E os crentes vivem me chamando. Aí diz a historinha que Satanás diz: o muro é meu.
O muro já é de Satanás. Jesus nos chama a decisão. Jesus nos chama a decidir quem queremos ser. Ele fala assim: quem quiser vir a mim, pegue a sua cruz e me siga. Pegue e me siga, basta. Só que nós não queremos pegar a cruz e seguir Jesus. Nós queremos que Ele carregue a cruz e eles nos sigam, fazendo tudo o que nós queremos que Ele faça por nós. Mas Paulo vai dizer: porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz Ele tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e o Senhor, Cristo Jesus, Ele te esclarecerá. É preciso viver nesse tempo presente como filhos da luz. Irmãos, é uma coisa que, para quem não quer Cristo, esse texto é horrível. Para quem não quer viver uma vida de santidade, esse texto não agrada. Mas ele é um texto que nos ajuda a ser cidadão do céu. Como nós temos vivido? Será que na nossa vida nós somos filhos da luz? E ele vai dizer outra coisa. Olha o que ele diz no versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Sabe o que é nécio? É aquele que se faz de bobo, ignora os conselhos de Deus, sabe que aquilo vai dar errado, mas faz, sabe que não era para estar ali, mas está. O sábio não, o sábio ele avalia antes, o nécio ele avalia depois. Alguém disse: você vai lá, fala, tem uma probabilidade de dar tudo errado, mas eu vou mesmo assim. Já viu quando a gente faz alguma coisa, alguém diz: sabia que ia dar errado. Se sabia que ia dar errado, por que fez? Pelo amor de Deus. Mas o conselho é: seja sábio. Pense um pouquinho antes de fazer. Avalie seu caminho. Avalie que trajetória você está tomando. E ele diz algo aqui que é importante, versículo 17: não seja insensato, mas entendeis qual é o que? A vontade do Senhor. Irmãos, na sua vida e na minha, qual é a vontade de Deus? Porque bem sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, para dar para vocês o futuro que desejais. Mas a gente está ignorando. Mas Pedro, escrevendo 1 Pedro 5,8, ele diz: o diabo, vosso inimigo, ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar. É por isso que em vez de quando um some, não vigia, não fica atento. Mas nós temos que nessa noite aplicar na minha e na sua vida a diligência. E para a gente terminar, porque a hora está correndo, eu acho que a gente vai falar muito sobre o Espírito Santo esse ano. E Paulo vai dar um conselho. E ele vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com fofoca, falando entre vós com mentira, falando entre vós de queixas e reclamações. Não é isso que ele fala? Falando entre vós com salmos, com hinos, adorando a Deus. Que as conversas de vocês produzam louvor no céu, que as conversas de vocês produzam unção. É preciso nessa noite ver que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu quero terminar, mas eu quero que você guarde aí no seu coração, que se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir vencer. E uma coisa que é bom deixar bem claro: enchei-vos do Espírito. O Espírito muda de tamanho? Não. O Espírito é sempre o Espírito. Não tem mais Espírito e menos Espírito.
O que tem é a nossa entrega. Quando ele diz enchei-vos do Espírito, não é que vai ter mais Espírito, é que nós vamos ter mais contato com o Espírito. E para ter contato com o Espírito, é preciso deixar tudo isso que nós falamos de lado e escolher ser uma referência de Jesus. Que a gente possa nessa noite entender isso, que o nosso modelo é Cristo, o nosso modelo de conduta é Cristo. As obras da carne são para quem não tem Cristo, os frutos do Espírito é para aquele que serve a Jesus. E se você está em casa, se você está aqui e a sua vida não está sendo guiada por esse Espírito Santo, ore a Deus, porque o ano já passou. E tem gente que não está falando, mas está tudo igual, nem lembra mais que passou o ano. Mas é tempo de buscar o Senhor, é tempo de abrir os olhos e acordar, porque tem sim uma diferença entre quem serve e quem não serve. E nesse texto Paulo deixa bem claro: seja diligente, aproveite o tempo. Ele diz: reine o tempo, meu irmão, o tempo está acabando. Olha quantos parentes seus não servem a Jesus, olha quantos amigos seus não servem a Jesus. Hebreus 12:14, todo mundo conhece: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se santifique, busque a Deus, que Ele está querendo nos dar mais do Espírito Santo, mais poder. Fique de pé, você que está aqui.